Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do site Engenharia e Exercícios. Hoje trataremos do tópico integral por partes, também conhecido como UDV, e serão resolvidos os exercícios encontrados na página onde são disponibilizados os gabaritos e resolução. Caso não conhece, acesse, está aí na descrição do nosso vídeo. Bom, o primeiro exercício que a gente encontra no nosso site, na parte de exemplos, é a integral de ln de x vezes dx. Então, da onde que a gente vai partir? A gente parte de saber a regra geral, a fórmula para a integração por partes. A integração por partes tem essa carinha aí, que seria a integral de u vezes dv, que seria esse exercício aqui, essa inicial que eu dei a vocês, igual a u vezes v menos integral de v vezes du. Como assim? O que a gente vai ter que fazer aqui? Isso aqui nada mais é que isso aqui. Então, a gente tem que achar o que é o u e o que é o dv dentro dessa fórmula. Aqui é um pouco na cara, né? Mas por que a integração por partes é tão importante? A gente utiliza a integração por partes quando a gente não consegue fazer uma integral já conhecida como cosseno, tangente, x ao quadrado, quando são coisas que vocês podem tirar de uma tabela de integrais. Aí a gente tem outro recurso, que seria a integração por substituição, que é aquela du. E caso a gente não consiga nem substituir por u, du, a gente tem que chegar na integral por partes, no caso um ln de x, que a gente vai ter que fazer uma coisa mais rebuscada, que seria a integral por partes. Então, ela é muito importante para nós, ela é uma ótima amiga, porque ela nos ajuda a resolver integrais difíceis de um jeito mais simples. Então, a gente vai ter que dar nome aos bois aqui. O que seria meu u e dv? Para isso, a gente pode seguir um norte interessante, que seria o LIPT. O que é o LIPT? O LIPT nos ajuda a escolher o que é o u e o dv. Aqui a gente segue uma ordem, que seria o LIPT, que é nada mais é que logaritmo, que é o L, UI, que seria a inversa trigonométrica, que seria coisas como cossecante, secante, potência de x, x ao quadrado, x na 3, até o próprio x, porque é x na 1, trigonométrica, seno, cosseno, tangente, exponencial, Euler. Com isso, a gente acaba descobrindo, a gente acaba tendo um norte da onde tirar nosso u. Ele não é 100% dos casos que funciona, mas em grande maioria, 99% diria eu, vocês podem utilizar o LIPT como um bom norte. Então, decorem essa palavrinha e vocês vão saber de onde tirar o u e o dv. No caso, a gente sabe que a gente tem um logaritmo de primeira aqui, que seria o grau mais importante de onde a gente escolheria o u. Então, ln de x vai ser nosso u, segundo o LIPT. Eu vou demonstrar para vocês que isso realmente está correto. ln de x, então a gente vai chamar de u. dv, a gente vai chamar, dx, desculpa, vamos chamar de dv. A partir disso, um jeito simples para ajudar vocês vão pensar aqui, né? Tem a fórmula, vocês precisam do u, do v e do du. Então, u é igual a ln de x e o du, como sabemos integrar, integral de ln, 1 sobre x vezes dx. O dx daí seria dv é igual a dx. Então, v, tu tem que integrar esse lado para tirar a derivada, não é mesmo? Então, integral de dx, a gente adiciona um x. Então, o v seria x. Deu para entender? O que a gente faz aqui? A gente escolheu o u, segundo o LIPT, ln de x, derivada do du, 1 sobre x vezes dx. Básica derivada. E a partir do dv igual a dx, v igual a integral de dx, nada mais é que v igual a x. Como a gente já sabe, adiciona um x na frente. Fui fazendo uma integral básica. A partir disso, o que a gente faz? A gente volta àquela fórmula que eu mostrei para vocês. Então, a integral, que seria o ln de x dx, que seria o u e o dv, vai ser igual a u ln de x vezes
v, que seria x, como a gente viu aqui, menos integral de v, x novamente, vezes du, que é 1 vezes x vezes dx. Agora facilita a nossa vida, não é mesmo? Por quê? Porque dentro da própria integral a gente já pode cancelar esses dois e transformar tudo isso em x ln de x, como a gente viu aqui na frente, menos integral de dx. Agora ficou fácil de integrar. Olha a diferença entre essa integral e essa integral. É por isso que a substituição por partes é tão interessante. Agora a gente só tem que terminar o cálculo e deixar um jeito algebricamente bonito para conseguir chegar no resultado. Então isso seria x ln de x menos x mais a constante. Lembrem-se que aqui existe a constante porque a gente está trabalhando com integrais sem limites, integrais ao torno de um ambiente infinito. Então, nós não sabemos, não podemos dar um resultado 100% exato que só vai ter um. São infinitos resultados, por isso que a gente tem que botar a constante. Mas a cara da nossa integral por partes, da letra A, é essa. Usando o limit, a fórmula e todo o nosso conhecimento de derivadas integrais anterior. Agora vamos resolver a letra B do nosso site. Bom, como a gente acabou de ver anteriormente, a gente vai ter que usar a fórmula e com a fórmula a gente tem que descobrir o U. E para descobrir o U, a gente usa o limit. Decorem essa palavrinha que ajudará muito vocês. No caso, a gente não tem nenhum logaritmo, nenhum ln, nenhum log. A gente não tem nenhuma inversa trigonométrica. A gente tem uma potência de x, 1x na 1. Não temos nenhuma trigonométrica e temos uma exponencial. No caso, a potência de x está antes da exponencial. Então, sabemos quem é nosso u e quem será nosso dv. Então, agora é fácil para nós sabermos quem escolher. O x é o u, o e até o dx é o dv. Então, faremos igual a outra, u igual a x, du igual a dx, dv é igual a e na x vezes dx. Para tirar o dv, temos que integrar. Então, o v vai ser igual a integral de e na x vezes dx. E na x, integral de e na x é igual a e na x, não é mesmo? Repete, e na x. Como a integral na relação a x, tiramos o dx. Então, o v é igual a ex. Agora, voltamos à fórmula, copiaremos ela novamente. A integral de u, que no caso é o x, vezes dv, que é e na x dx, vai ser igual a u, que é x, conforme descobrimos, o v, que no caso é ex, conforme descobrimos também, menos integral de v, e elevado a x, vezes o du. E o du nada mais é que o dx, como a gente encontrou anteriormente. Então, podemos ver que novamente funcionou uma integral fácil, que a gente consegue resolver sem nem pensar muito, porque o resultado disso aqui, como a gente sabe, é x e na x menos integral de e na x mais a constante, porque trata-se de uma integral sem limites. Então a gente consegue ver que a integral por partes consegue transformar um bicho de 7 cabeças, igual vimos aqui, numa integral muito fácil. Só saber a fórmula de cor e o limit. Agora vamos resolver o exercício de letra C, que é a integral de x ao quadrado vezes e na menos x vezes dx. Nesse caso, nós iremos mostrar uma propriedade da integral por partes, que é
que ela pode ser repetida. Como assim? Caso eu faça a primeira integral e ela não deu resultado ainda, eu vou ter que fazer a integral da fórmula, no caso aqui. Talvez essa integral dê uma integral que eu não vá conseguir uma tão básica igual deu nos exercícios anteriores. Eu vou ter que aplicar essa fórmula dentro dessa integral. Parece uma coisa difícil, mas não é. É bem simples, porque ela faz integrais difíceis virarem integrais fáceis e resolutíveis. Então, no caso, nós vemos essa integral aqui e nós vamos ter que partir para a fórmula e o limite. Eu vou ter que achar o u, porque aqui tem um u e um dv, eu tenho que saber o que é o que. Bom, não temos nenhum logaritmo, não temos nenhuma inversa trigonométrica, temos uma potência de x, nenhuma trigonométrica e uma exponencial. No caso, o potencial de x vem antes da exponencial. Então, nós sabemos pelo nosso limite que meu u será dx. Então, u dv. Meu u é igual a x ao quadrado. Eu tenho que descobrir meu du. Então, eu tenho que derivar x ao quadrado. Derivando uma exponencial, 2x vezes dx. Agora, eu sei o meu dv, que é e na menos x dx. E agora eu quero saber meu v. Para fazer isso, eu tenho que integrar esse e na menos x dx. Como sabemos, a integral de e é e vezes a integral do que ela está acima dela. Então, a integral de menos x é um menos. Então, a integral vai dar menos e de menos x. Caso tenham alguma dúvida, quando forem integrar, olhem nas tabelas de integrais. Claro que na hora de uma prova vocês não vão ter, provavelmente, essa facilidade. Mas podemos ver, por exemplo, aqui, ó, na tabela de integrais. Na letra 5, como temos nos tópicos do próprio site, procurem lá tabela de integrais e tabela de derivadas. Vocês vão achar a tabela bem bonitinha, eu peguei a 5 no caso, que é a exponencial, que seria u na u vezes du, é igual a u e na u mais a constante. No caso aqui não vai ter a constante. Mas, por exemplo, aqui tem um menos, ela vai integrar esse menos aqui também. Então, vai trazer para cima, para frente. Então, a gente sabe que a integral de e na x vai ser menos e na menos x. Então, a gente vai fazer agora a nossa formulazinha, igual a gente está fazendo anteriormente, que é a integral de u, que é x ao quadrado, vezes dv, que é e na menos x vezes dx, vai ser igual a nosso u, como a gente vê aqui, que é x ao quadrado, vezes v, que é menos e na menos x, aqui é vezes, então vou botar um parentezinho para a gente não se perder, na menos integral de v, que é menos e na menos x, vezes du, que é 2x dx. Tá para fora para não parecer que é só dela, mas o dx é de toda a equação, né? A gente vai multiplicar tudo. No caso, o que eu estava falando antes para você sobre essa propriedade? Vocês não vão conseguir integrar isso aqui sem fazer outra integral por partes. Vocês não vão conseguir achar numa tabela o e na menos x vezes 2x. Vocês não sabem isso. Então, o que será feito é que a gente vai ter que aplicar de novo essa regra que a gente faz, que é a integral por partes, e daí sim achar o resultado. E essa substituição, essa repetição, pode acontecer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até a gente achar o resultado. E aí que talvez a substituição por partes
é trabalhosa. Difícil ela nunca é. Ela pode ser trabalhosa igual a esse caso. Então, vamos repetir tudo de novo, para deixar bonito. X ao quadrado vezes menos e na menos x. O que eu vou fazer aqui? A gente sabe que é constante, a gente sempre pode puxar para fora de uma integral. A gente pode tirar as constantes. No caso, a gente tem uma constante aqui, que é um sinal de negativo, e um 2. As incógnitas a gente não pode mexer. Mas nisso aqui a gente pode mexer e vai nos facilitar na hora de integrar. Então, mais 2, porque eu tirei esse negativo do menos e, não esse negativo eu não posso mexer, eu posso mexer nesse negativo, porque aqui é como se tivesse um menos 1, então eu vou tirar o menos 1 para fora, vai ficar positivo, e o 2x eu posso tirar o 2 e botar para frente, então vai ficar menos com menos mais 2 mais 2, integral de e na menos x vezes x dx. Agora, eu vou ter que descobrir o que é meu u e o que é o dv novamente, para conseguir fazer a fórmula de novo. Como a gente já está cansado de saber, pelo nosso Lipit, a gente tem uma potência de x e um exponencial. A potência de x ganha, então esse é meu u, e isso aqui é meu dv junto com o dx. Não esqueçam o dx. O dx tem que estar junto, porque como a gente viu anteriormente, quando a gente vai integrar os dois lados, eu tenho que ter o dx para fazer sentido o meu cálculo de dv. Então, o dx está junto com o dv. Não esqueçam disso. Agora a gente vai fazer tudo novamente. Então, u é igual a x e du vai ser igual a dx. Eu não tenho nada no dx, porque a derivada de x a gente sabe que é 1. Me sobra só 1 dx. Então, a gente tem o dv, que é igual a e na menos x vezes dx. E para descobrir meu v, a gente sabe que a gente tem que integrar os dois lados. Então, eu integrei desse, tirei o d, ficou só o v. Integral de e na menos x vezes dx vai ser igual a menos e na menos x, igual a gente já viu anteriormente aqui. Vai dar o mesmo resultado, porque a exponencial sempre fica se repetindo. Por isso também que no Lipit ela é o último caso que a gente vai escolher como u, porque a exponencial se repete. Mas agora a gente vai fazer de novo a fórmula. É cansativo, né? Mas vocês vão ver que depois que pega a prática, é fácil continuar repetindo, porque ela é muito mecânica de ser repetida. Então, novamente, vamos direto para a fórmula aqui, que fica mais fácil, eu acho que daí é mais fácil para vocês, não vão se perder tanto. O u, que seria o x vezes o v, que é o menos e na menos x, menos integral de v, que novamente é o e na menos x, vezes o du, que é o dx. Agora sim, eu tenho uma integral que eu consigo resolver sem aplicar de novo a integral por partes. Por quê? X na e na menos ex na menos x. A gente vai passar esse negativo para frente, como a gente viu anteriormente, vai ficar mais esse aqui, menos com menos, daí vai dar mais. A integral de e na menos x vezes dx, agora só tem que integrar isso. E integrar isso a gente sabe. A gente sabe que a integral disso é justamente o que a gente fez aqui anteriormente. Então, vai dar menos e na menos x. Então, tudo novamente. X na e na menos na x. Agora, como a gente sabe que vai dar menos e na menos x, então, menos e na menos x mais a constante. Então, essa integral é igual a essa, que é igual a essa. A gente sabe que a integral de e na menos x é menos e
na menos x. Então agora a gente tem todo esse resultado aqui. A gente descobriu isso aqui. Então a gente vai ter que substituir e terminar tudo. Agora é só álgebra, não tem mais integral, não tem mais nada. Agora é só deixar o resultado do jeito correto. Então, vamos fazer para cada folha, ok? X ao quadrado vezes menos e na menos x mais 2. Agora eu vou ter que botar todo esse resultado multiplicado por 2, que no caso vai ser menos, como a gente sabe que esse menos aqui vamos deixar bonitinho, menos x na e na menos x, menos e na menos x, mais constante. Agora vamos só deixar tudo isso de um jeito mais didático, um jeito que vai nos interessar mais. Então, o que tudo isso é? Vamos deixar aqui arrumadinho, vamos puxar esse x para frente. X ao quadrado, esse negativo aqui, como é multiplicação, a gente vai juntar os dois. Na menos x, daí vamos fazer assim, ó, menos 2 na x, na e, na menos x, menos 2 na e, na menos x, mais constante. Porque como a gente sabe, se tu multiplicar 2 vezes constante, 1/3 vezes constante, a constante continua sempre a mesma coisa. Então, não tem muito segredo aqui. Esse aqui já é o resultado que a gente podia deixar. Esse aqui também. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela um pouquinho mais palpável, um pouquinho mais bonito. O que se repete dentro disso tudo? Se repete o negativo e se repete o e na menos x. Então a gente vai botar tudo em evidência para ficar uma coisa mais bonita, mas isso aqui já é o resultado. Isso aqui já é o resultado. Mas, para deixar as coisas mais práticas, menos e na menos x, em parênteses, x ao quadrado mais 2x mais 2. Tirei o negativo, 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 deixa tudo positivo, menos o e na x, x ao quadrado, tiro o e na x que está aqui fora, 2x, tiro o e na x aqui fora, que é o 2, todos positivos, porque eu puxei o negativo também, deixei tudo em evidência, mais a constante. Esse é o resultado da minha letra C dos exercícios. Bom, a gente viu algumas coisas diferentes aqui, que seria a repetição da integral. Mas nada é tão difícil, porque depois que tu pega como fazer a integral de qualquer jeito, tu vai poder repetir quantas vezes tu quiser. E a gente viu que depois a gente só substitui tudo que a gente fez, aqui multiplica, deixa algebricamente palpável, e acabou nosso exercício. Ele não é difícil, ele é trabalhoso, e com o tempo vocês vão conseguir ver que fica mais fácil conforme a gente vai praticando. Bom, pessoal, agora vamos resolver o nosso exercício D, da nossa lista de exercícios do site Engenharia Exercícios. A nossa integral E é a integral de e na x vezes cosseno de x dx. Como sabemos, temos que seguir a fórmula para achar o UDV e novamente usar o LIPT, aquela palavrinha que vocês já devem ter decorado, e se não decoraram, tem que decorar para facilitar a vida de vocês. E aqui nós vemos que nós temos uma exponencial e uma trigonométrica. Como a trigonométrica vem antes no problema, vem antes no LIPT, então é ela que vamos usar, porque ela é mais adequada para se usar como o U. Então, U é igual a cosseno de x e du, a derivada de cosseno de x, é igual a menos seno de x dx. No caso agora, como achamos esse u e esse dv, então sabemos que dv é igual a e na x vezes dx. Agora, para achar o v, precisamos integrar desse lado, sai o d. Então, integral de e na x dx
vai ser igual a e na x, porque nós sabemos que a integral de e na x é e na x. Então, agora, nós vamos aplicar a formulazinha, que a gente já deve ter decorado também. Se não decoraram, tem que decorar, igual ao Lipit. Então, o U, que é cosseno de x, vezes o V, que é e na x, menos a integral de V, que é e na x, vezes o nosso du, que é o menos seno de x dx. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar esse negativo para fora, para deixar mais fácil de resolvermos. Então, vamos deixar só mais bonitinho aqui, puxar esse e para frente, para deixar mais usual, igual normalmente usamos, mas como a gente sabe, não, a ordem não muda os fatores, não faz diferença para o nosso produto. Então, e na x cosseno de x, aqui vai ficar positivo, porque eu vou tirar esse negativo, da integral de e na x, seno de x dx. O que vai acontecer aqui? Vai ser que nem o nosso exercício anterior, que a gente vai ter que usar a integral por partes novamente para tentar achar a resolução ou alguma coisa que a gente pode considerar uma resolução no nosso exercício, conseguir chegar num fim dele. Então, para isso, a gente vem de novo para a fórmula, a gente sabe que a gente tem que achar o U e o dV, e para achar o UDV, nós usamos o Lipit novamente. Novamente, aqui nós temos uma exponencial, uma trigonométrica. Trigonométrica é antes no Lipit, ela é mais importante para ser usada como U, então vamos usar ela como U. Então, o U é igual a seno de x, du é igual a cosseno de x dx. Caso não lembrem quais são essas derivadas integrais, que são básicas e devemos saber, a gente tem as tabelas de integrais e derivadas, que vocês podem olhar lá no site, por exemplo. Isso aqui eu fiz uma miniatura só para demonstrar para vocês. Eu vou deixar o link abaixo aí no YouTube, e caso vocês estejam no site, é só ir lá em cima nas abas e acharem as integrais, as tabelas de tanto de integrais quanto de derivada. Vocês vão ter que saber pelo menos as básicas para resolver alguns problemas. Agora que nós achamos o U e aqui o dV, agora tem que fazer o dV. dV é igual a e na x dx. V vai ser igual a integral, porque integra os dois lados, e na x dx. Então agora vocês vão ver uma coisa muito interessante. Vou aplicar de novo a formulazinha. U vezes V, o U no caso é o seno de x, vezes o V, que aqui vai ser e na x, como a gente sabe já, vezes e na x, menos a integral de quem? Do V, que é e na x, vezes o du, que é o cosseno de x dx. E o que aconteceu aqui, que a gente pode ver que a gente chegou na integral do início. Então a gente viu que dando uma volta a gente chega no mesmo lugar. Eu vou escrever tudo para vocês entenderem um pouco melhor isso. Então, voltamos para cá, aqui, né? No caso a gente acabou de resolver isso. Então, e na x cosseno de x, mais, que é o mais que estava antes da gente resolver essa segunda integral, mais o seno de x e na x. Agora a gente só repete que a gente acabou de achar, menos integral de e na x, cosseno de x dx. Esse aqui vai ser um resultado básico, que eu acho, com essa integral. Por que isso aqui eu posso considerar como um resultado? Porque eu repeti a fórmula de início, então me mostra que após duas repetições, isso aqui nada mais é que a mesma coisa. Então eu estou chegando no mesmo resultado, estou chegando nisso aqui novamente. Então me mostra que se eu continuar repetindo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu só vou aumentar tudo isso. Vai ficar uma coisa gigantesca que eu vou acabar não usando para nada, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Agora, esse aqui é o resultado usual que a maioria dos professores vai aceitar.
Eu vou mostrar agora o resultado que seria o certo, mas por meio de curiosidade, não porque vocês precisam saber como é que faz isso, mas porque alguns professores podem cobrar e porque é interessante para vocês verem como faz isso. E como que a gente faz isso? A gente viu aqui que tudo isso, tudo que a gente está resolvendo aqui é integral disso. Então a gente pode considerar que essa integral é igual a isso, não podemos? Porque todos os artifícios que a gente usou até agora é para resolver isso aqui. Então isso aqui nada mais é que uma igualdade com esse resultado que a gente chegou. Então, a integral de e na x cosseno de x dx é uma igualdade com esse resultado que a gente encontrou, e na x cosseno de x na mais seno de x e na x na menos integral de e na x cosseno de x dx. O que a gente vai fazer agora para conseguir chegar em alguma coisa? A gente vê que essas duas integrais são iguais, como a gente já reparou anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Eu passo para lá, posso passar para lá do jeito fácil de dizer, somando, ou do jeito correto que a gente sabe, que é somar dos dois lados e na x, na cosseno de x dx, para excluir isso aqui da minha equação. Então, agora, vamos fazer o quê? Vamos somar desse lado integral de e na x, cosseno de x dx, somar desse lado integral de e na x, cosseno de x dx, e com isso eu consigo cortar isso aqui, me deixando só o cosseno, e desse lado vão ficar, como essa aqui é positivo com positivo, e como são coisas iguais, vão ser duas vezes a integral de e na x, cosseno de x dx, igual a e na x, cosseno de x, aqui é só eu passar esse e para cá, para ficar mais visual, que eu esqueci de fazer lá em cima, e na x seno de x, mas continua significando exatamente a mesma coisa, só para deixar tudo meio igual. Como aqui é positivo com negativo, isso aqui vai virar nada, exceto com que eu tenho que lembrar que aqui eu ia ter uma constante. Então essa constante precisa se manter. Então mais o c. Com isso, eu já vejo que eu consigo ter um resultado. Por quê? Porque se eu multiplicar os dois lados por 1/2, eu vou chegar em alguma coisa, não vou? Porque aqui eu vou ter que... O que eu vejo aqui? Eu tenho que igualar isso aqui com o resultado que eu estou procurando. No caso, esse resultado seriam duas integrais dessa aqui. E eu quero achar uma integral unicamente. Então eu tenho que transformar esse 2 em 1. E para transformar esse 2 em 1, eu faço vezes meio. Vezes 1/2, que vai dar 1 no caso aqui. Integral de e na x cosseno de x dx. Desse lado, agora, eu vou multiplicar por meio tudo, e na x cosseno de x na mais e na x seno de x. A constante eu posso multiplicar, dividir, fazer o que eu quiser com ela, ela vai continuar constante. Então eu já vou tirar para fora, porque não precisa botar duas constantes, 1/2 de constante. É sempre a mesma coisa constante nesses casos. Agora, eu cheguei no resultado. Eu consegui encontrar que e na x cosseno de x dx é igual a 1/2 disso tudo mais a constante. Isso aqui já é o resultado. Para deixar mais bonito, eu só vou botar o e em evidência, porque os dois são multiplicados por e. Então, 1/2 de e na x, cosseno de x na mais seno de x na mais constante. E olhem só, essa aqui vai ser meu resultado completo e final daquilo ali lá do início, disso aqui e disso aqui. Eu só fiz algebricamente algumas mudanças que fizeram eu conseguir resolver o resultado. Porém, igual eu falei anteriormente, provavelmente os professores de vocês não vão cobrar até aqui, só talvez aqui. Talvez algum ou outro que cobre mais, dependendo do nível de matemática que vocês estejam. Mas eu consegui mostrar que não tem não é nenhuma mágica que eu fiz aqui. É só álgebra. É só passar por um lado, dividir, igualar, é só igualar tudo isso, sabe?
Então, tu chega nesse resultado num modo simples e com uma matemática até que bem básica. Então, é esses os dois resultados que a gente chegou. Isso aqui não está errado, isso aqui é igual a isso aqui. Só esse aqui é um pouquinho mais avançado. Bom, pessoal, agradecemos a atenção de vocês até aqui. Iremos lançar outra videoaula fazendo o resto dos exercícios que faltam sobre integrais por partes. Ela estará lá no site e no YouTube. Caso não conheça o nosso site, entrem aí na descrição, a gente botou o link junto com as tabelas de integrais e derivadas. E espero vocês até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.